Mas eu queria perguntar pro professor o seguinte: a gente está num momento em que observamos em que o público ele está questionando a credibilidade de grandes órgãos com a internet. Você não confia em mais absolutamente nada. Por exemplo, a gente vê os Estados Unidos saindo da OMS. Aí tem agora saindo do Conselho da ONU. E você tem também você pode até mudar instituição, colocar emissora, enfim. Por que na tua concepção isso está acontecendo? A internet ela expandiu muito e as pessoas elas estão percebendo o viés das instituições. Como você observa e também o perigo disso, de você não acreditar mais em absolutamente nada. Sem dúvida nenhuma, um grande perigo em você perder qualquer capacidade de atribuir credibilidade a uma instituição, né? Seja ela a ONU, né? Seja ela um canal de TV, um time de rádio, futebol. Time de futebol. Agora, olha, acho que são casos diferentes. No caso dos Estados Unidos, você tem um presidente que representa a maior parte da população, que o elegeu, inclusive através do colégio eleitoral, e que é um presidente que tem sérias dúvidas com relação às instituições multilaterais, como ONU, OMS, Unesco, né? Todas essas instituições multilaterais, porque entende que essas instituições, na realidade, elas são ideologicamente enviesadas. São políticas, né? Isso mesmo, são contaminadas por posições que ele entende que são basicamente anti-americanas, apesar de que tem muito americano que, inclusive, está a favor dessas instituições. Então, acho que aí você tem um político importante do país mais poderoso do mundo, que foi eleito democraticamente e que tem uma posição política de desconfiança por entender que esses órgãos multilaterais, na realidade, servem a grupos específicos de interesse, que são, inclusive, contra os interesses americanos. Apesar que os americanos sempre pagam a conta. O dinheiro vem de lá, né? O dinheiro das guerras, está lá. Está lá. Com relação a instituições, por exemplo, dentro do Brasil, se a gente pensar, sei lá, governo federal, STF, Poder Judiciário, eu acho que as redes sociais, a ampliação da rede de informação, sem dúvida nenhuma, tem impacto nisso. Porque circula informação. Vou dar um exemplo banal. Hoje, os jornais deram que, se não me engano, alguma instituição autorizou o que o jornal chamou de penduricalhos. Sim, os penduricalhos dos juízes. Dos juízes. Isso. Né? Que o MP autorizou. Isso. Não é isso? Isso. Isso o jornal deu. Tá. Né? Tá. Só que com as redes sociais, quem lia jornal? Pouca gente. Aliás, quem lê sempre foi pouca gente. Lê jornal, pouca gente. Agora não, agora as pessoas ouvem isso circula para todo lado. Esse tipo de informação, quando você tem vários casos como esse, isso vai fazendo com que o ser humano lá mortal, como você chamava afegão médio... O afegão médio. Então ele olha para isso e diz assim... esses caras aí estão gastando meu dinheiro, que é isso? Não dá para confiar nesses caras? Ao invés de eles estarem fazendo certo, eles estão se aproveitando para ganhar dinheiro nas nossas costas, e por aí a credibilidade vai embora. E quando a credibilidade vai embora, normalmente não é bom. Mas hoje eu acho difícil a gente sair dessa situação, porque as redes sociais de fato deram às pessoas, para o bem e para o mal, a possibilidade de enxergar certos comportamentos e certos movimentos enviesados politicamente que devora essa credibilidade. É um efeito colateral do meio que se tornou muito democrático. O que a gente estava falando das universidades, que tem a maioria ali da doutrina progressista, podemos dizer assim, e a gente foi acompanhando também as empresas saindo desses departamentos. Você tem várias empresas, o Google nessa semana falou, olha, não vamos trabalhar com mais departamentos de diversidade e inclusão, a gente vai focar na empresa. A maioria deles, eles se posicionam dessa forma. E isso vem junto com essa queda, né, do movimento woke que a gente está vendo, que depois que o Trump assumiu, o Mark Zuckerberg falou, não, a gente vai para a liberdade de expressão, a gente vai, tchau pessoal, esquece isso aí, mudei, fui iluminado. Como é que você enxerga essa parte das empresas que embarcaram nisso aí, lógico, com certeza com alguma facilidade econômica, e agora, repentinamente, recusa tudo aquilo que eles militaram, que você via as empresas toda hora, né? Olha, galera, vamos lá, né? Tolerância e tal, no discurso, e agora na prática mudou completamente.
Olha, eu acho que, além do fato de que o Trump ele ganhou a eleição, então quando o cara ganha a eleição, ainda mais como ele ganhou de forma muito forte, isso tende a produzir um processo de muita gente correr atrás daquele que ganhou a eleição. Nesse sentido, durante muito tempo, as empresas de plataformas de tecnologia da informação iam muito bem com o Partido Democrata. Sim. Né? Ia muito bem. Aliás, muitas eram fonte desse discurso woke, né? E no momento que virou o jogo, eles começaram a simpatizar com a posição do Trump, inclusive por interesses os mais variados, que todo empresário faz. Aqui no Brasil, teve empresário que lambeu as botas do PT, depois lambeu as botas do Bolsonaro, é assim que funciona, né? Agora, independente disso, eu suspeito um pouco que não é o Trump sozinho que gerou isso. Eu suspeito que há um processo de um certo cansaço do puritanismo woke, que não é necessariamente bom para os negócios, que era uma mentira. Exatamente. Né? E que esse processo, ao lado de um outro cansaço de uma população que os americanos chamam de left behind, quer dizer, aquela população profunda da América, que foi deixada de lado, que não faz universidade, que normalmente trabalha no negócio do pai, sabe? Que tem, sei lá, 3 filhos. Essa população da América profunda, esse movimento é ele que empurrou o Trump, de certa forma. Não é o Trump que criou ele. É claro que o Trump criou uma situação, é um presidente importante dos Estados Unidos e tal. E isso vai ser testado no momento que o Trump escolhe o J.D. Vance para ser seu vice, alguém que não era, mas passou a ser alinhado com o Trump. Quer dizer, isso vai ser testado no futuro próximo. Quer dizer, se esse movimento mais conservador, anti-woke, que entende que a empresa não tem que investir demais no departamento de diversidade porque não melhorou os negócios fazendo isso, né? Se depois do Trump, depois que acabar o mandato dele, se esse movimento continuar a crescer e, por exemplo, o J.D. Vance colher esses louros. É claro, dependendo de como ele se comportar enquanto vice ao longo dos 4 anos. Mas eu acho que o Trump o escolheu já pensando nisso. É um cara jovem, alinhado com o Partido Republicano do Trump, porque se o Trump é um político inteligente e ele está preocupado com um processo de transformação cultural, seguramente ele tem que pensar em quem vai continuar. Passar a bola, né? Tem que passar a bola. Porque ele não vai poder nem continuar. Não morre com ele. Mas eu acho que esse negócio de woke aí, enquanto todas as empresas estavam usando a mesma cartilha, beleza. Sim. Era o discurso. Beleza. Vendia. Um parou de usar a cartilha, o cara viu que ele está lucrando mais, desequilibrou, aí desequilibrou. Até Mark Zuckerberg, para não ter uma multa grande. Efeito manada, foi todo mundo debandado. O cara vai para onde... Para isso funcionar, precisa ter a cartilha. Sim. Rezar a cartilha. Lógico, o mundo corporativo adora cartilha, né? Sim. Claro. Adora copiar, repetir. A cartilinha. Repete frases. Né? Isso é interessante. Você vê como isso sempre era inclusive aqui, olha, vocês colocaram uma mulher. Isso, inclusão. Precisa de uma inclusão, de uma mulher na bancada. Só tem homens. Mas já teve, eu lembro. Não, teve. Lembro, teve, mas você gostava também, mas era outra época. Aí se tem... Mas era natural. Assim. Não, se tem um legal, se tem uma pessoa legal... Exato. É natural. Que contribui. Mas não é forçado, esse que é o problema. Então, quando quer forçar. Mas a pessoa quer forçar aquilo lá. Esse é o problema. Então aí o público fala, isso é fake. É fake, A publicidade faz isso muito bem, né? Não, a publicidade, ela rouba a pauta. Ela rouba a pauta porque ela quer... Ela acha que a pauta A publicidade nunca colocou negro. Agora que falou... Não, tem que ter negro. É só negro. Não, pode acompanhar a publicidade. Claro. Mas ela rouba a pauta. Ela rouba aquilo lá. Aquilo não é autêntico. Isso. Porque é o seguinte, o que existe é muita hipocrisia. Se você vê trans e não sei o quê, se você vê na alta cúpula... Quando essas pessoas chegarem na alta cúpula da empresa, quando chegar o trans, o negro, tal, toda essa diversidade que chegar lá em cima
em quem distribui salário, em quem realmente manda, aí você fala. Em Davos? Realmente, em Davos. No Fórum Econômico? Em Davos, Em Davos, aí você fala, aí que tá. Porque aqui é o dinheiro que Não manda. pôr o índio pra ser enfeite. E onde o dinheiro manda, todo mundo tem a mesma religião. Exato. Onde Que é o dinheiro. É lógico. O dinheiro a gente Você sabe, o, Pondé. o Deus Você verde sabe, do né? dólar. É aquela história, no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar, menos o dinheiro. É isso aí. O capitalismo é relativista, que o único valor é o dinheiro. Porque você não vê na alta cúpula essa diversidade. Você vê ali coloca lá, põe lá no programa, vai lá, põe lá 3 lá e pronto. E a turma cala a boca. Isso. Inclusive, assim, mas é porque uma mentira, a né? empresa tem que dar lucro, É né? lógico. Então, e eu acho que tem também uma presença de muita moçada que veio das universidades, inclusive a Ivy League, no caso dos Estados Unidos, aqui também de boas universidades, que chegam com esse discurso. Chega com o discurso que a empresa tem que ter o povo do marketing, gente dos recursos humanos. É isso aí. E no momento em que a corda começa a apertar, o resultado é o quê? Então isso começa a ser largado de lado. Mas uma coisa que você falou que me chama a atenção, porque de vez em quando eu vou ao mundo corporativo, é que o mundo corporativo trabalha com fórmulas no discurso, eu quero dizer, né? Não fórmulas de No discurso, negócio. é o discurso. Um discurso, repete frases, É isso aí. entende que tem soluções. Se você repetir as palavras mágicas, você vai resolver todos os problemas. Quando na realidade deu lucro, ficou de pé. Não deu, e tem que dar lucro, né? Senão demite todo mundo. É isso aí. Como assim? E aí a hora que não tem mais a cartilha, vira o lucro. Aí fala, isso não está funcionando, tira isso aí. Tchau. Pondé, você Aula, hein? O Pondé é o nosso oráculo. Exatamente. É isso. Pergunte ao Eu fico aqui Pondé. só ouvindo, só. Vamos fazer só um aprender. programa que chamar Nosso oráculo. É nosso Akinator, lembra da Akinator? Tem É isso Colocar aí. um turbante. É isso aí. O Obrigado, viu? castelo do Obrigado vocês. Para você seguir, o Instagram do Pondé é LF_Pondé nas redes sociais.